Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Bruno Mendes e hoje a gente vai falar sobre poder constituinte, um tema introdutório do direito constitucional, mas certamente um tema importante e que tem muita incidência nas nossas provas das principais bancas, né, dos nossos concursos. E quando a gente fala sobre poder constituinte, a gente precisa entender que, na verdade, o poder constituinte ele vai estar abordando a questão da criação de uma Constituição. O nosso objeto principal de estudo dentro do direito constitucional é a Constituição Federal, né? Quando se estuda direito constitucional, você tem como objeto de estudo uma Constituição e, obviamente, é necessário entender como que essa Constituição surge, qual é o movimento jurídico que vai surgir ou que vai desencadear a criação de uma Constituição. Esse movimento é justamente o poder constituinte. E a gente pode entender o poder constituinte como uma espécie de força política que é, em um determinado momento, em determinado contexto histórico e social, essa força política se movimenta para criar, né, uma nova Constituição. E a criação de uma nova Constituição, ela está atrelada a uma ideia de rompimento com a ordem constitucional anterior, com a ordem jurídica anterior. Significa dizer que quando uma nova Constituição surge, o que essa nova Constituição faz é promover uma ruptura com a Constituição anterior, é promover uma ruptura com o ordenamento jurídico anterior. Isso nos leva à conclusão de que a nova Constituição, o que ela faz? Ela promove uma integral revogação da Constituição anterior. Né? Então, quando você tem o surgimento de uma nova Constituição, quando você tem a elaboração de uma nova Constituição, essa nova Constituição ela promove uma ruptura com o ordenamento anterior, a Constituição anterior ela é revogada, e aí uma nova Constituição surge, e essa nova Constituição que surge é a Constituição que vai dar as linhas, vai estabelecer as linhas mestras, né, para esse novo ordenamento jurídico. Né? Alguns doutrinadores, inclusive, dizem que toda vez que um novo Estado, toda vez que uma nova Constituição ela surge, ela é elaborada, um novo Estado ele surge, né? Esse novo Estado que surge, ele não é um novo Estado do ponto de vista territorial, geográfico. Geograficamente, territorialmente é o mesmo Estado, mas juridicamente a gente pode dizer que é um novo Estado, porque é um novo momento, é um novo ordenamento jurídico que passa a ser criado ali naquele momento, né? Tomando o Brasil como exemplo, tomando o nosso país como exemplo, no dia 5 de outubro de 88, quando nós tivemos a promulgação da nossa Constituição, naquele momento nós tivemos uma manifestação do poder constituinte. Então esse poder constituinte ele pode ser entendido como uma força política, um poder de fato, que cria uma nova Constituição, e da mesma forma esse poder constituinte ele pode se manifestar posteriormente, alterando, né, uma Constituição já existente, uma Constituição já em vigor. Então, quando uma nova Constituição ela surge, você tem manifestação do poder constituinte, e quando essa Constituição posteriormente ela vai ser alterada, você tem novamente uma manifestação do poder constituinte. Só que aí nós vamos ver mais à frente que você vai ter dois tipos de poder constituinte. O poder constituinte que cria vai ser chamado de originário, e o poder constituinte que altera, que promove modificações de uma Constituição já existente, vai ser chamado de poder constituinte derivado, tá? Antes disso, é necessário que a gente entenda que esse poder constituinte, ele tem uma titularidade, né? Aqui no nosso material a gente pode acompanhar o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, ele vai dizer para a gente que todo o poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, quando a Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo, o que a Constituição está dizendo aqui? A Constituição está dizendo o seguinte, olha, todo o poder que existe dentro do Estado brasileiro, ele tem uma titularidade, ele tem um titular, e esse titular é o povo. Né? Então, a gente pode dizer que o povo, ele é o único titular do poder que existe dentro do Estado brasileiro. O que pode acontecer é que esse povo ele pode exercer esse poder de maneira direta. Nós temos alguns casos em que o poder ele é manifestado diretamente pelo povo, especialmente nas situações de sufrágio, né, como, por exemplo, sufrágio universal, como, por exemplo, plebiscito, referendo, e até mesmo a iniciativa popular. E a gente tem a maioria das situações em que o poder ele é exercido por meio de representantes do povo. Nós escolhemos os nossos representantes, e esses representantes, no momento que atuam, né, nas suas funções, sejam legislativas, sejam executivas, eles acabam, na verdade, atuando em nome do povo. Então, o que você tem ali, na verdade, é um exercício do poder.
A titularidade do poder pertence única e exclusivamente ao povo. Agora, o exercício do poder, esse pode estar nas mãos do povo, como pode também estar nas mãos dos representantes, tá? Então, temos aí a titularidade do poder estabelecida nas mãos do povo, tá bom? Um ponto importante para que a gente possa dar prosseguimento é entender que o poder constituinte, o poder de criação de uma Constituição, ele não necessariamente se manifesta de maneira amigável, de maneira tranquila ou até mesmo de maneira democrática. Há situações em que o poder ele é manifestado por meio do surgimento de uma nova Constituição de uma maneira bastante abrupta, né? Algumas vezes até mesmo fazendo uso de movimentos de força, de revolução. Então você tem situações onde, por exemplo, uma revolução pode ser levada adiante para promover uma ruptura com o ordenamento até então vigente, e a criação dessa nova Constituição, fruto de um movimento revolucionário, ela também é uma manifestação do poder constituinte. Já tivemos, inclusive, questões de provas abordando essa questão, né? Um grupo, né, um movimento revolucionário querendo promover uma ruptura com o ordenamento que existia num determinado país, um país fictício, né? Esse movimento se organizou, promoveu uma revolução e criou uma nova Constituição. E aí a questão perguntava exatamente se o surgimento dessa nova Constituição era uma manifestação do poder constituinte tal como nós conhecemos, né? E aí a questão justamente buscava do candidato essa compreensão de que mesmo que o movimento ele seja um movimento revolucionário, mesmo que seja um movimento que faça uso da força, ainda assim nós podemos classificá-lo como uma manifestação de poder constituinte, porque se promove uma ruptura, se dá origem a um novo ordenamento jurídico, nós temos efetivamente manifestação de poder constituinte, tá? E aí, quando a gente fala do poder constituinte, a gente pode dividir em dois grupos, poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é o poder que cria uma nova Constituição. O poder constituinte derivado é o poder que vai atuar dentro de limites que já foram estabelecidos pelo poder constituinte originário, especialmente em situações de alterações, né, ou de complementos em relação a uma Constituição já existente. Inicialmente, falando do poder constituinte originário, que é o poder que de fato cria uma nova Constituição, esse poder constituinte originário ele pode ser chamado também de genuíno ou poder de primeiro grau. E esse poder constituinte originário ele é considerado um poder de fato, um poder político, né? Por quê? Porque esse poder constituinte originário, ele efetivamente inaugura uma nova ordem jurídica, ele cria um novo ordenamento jurídico. Então esse poder constituinte originário, ao dar um pontapé inicial para criar uma nova Constituição, ele na verdade é fruto de manifestações políticas que existem num determinado país, num determinado momento. Então, dentro de um certo contexto histórico, você tem ali forças político-sociais se organizando para criar uma nova Constituição. E quando essa nova Constituição é criada, você tem ali manifestação do poder constituinte originário, né? Poder constituinte originário, portanto, ele é considerado um poder político, um poder de fato. E esse poder constituinte originário que cria uma nova Constituição, ele tem algumas características importantes, né? A gente pode citar aqui pelo menos 5 características desse poder constituinte originário. A gente pode dizer que o poder constituinte originário ele é inicial. Por que ele é inicial? Porque ele inaugura uma nova ordem jurídica. Começa a partir dele. A gente pode considerar que no momento em que uma nova Constituição é criada, é o momento do pontapé inicial de um novo ordenamento jurídico. Portanto, esse poder constituinte originário, ele é inicial. Ele também é autônomo, na medida em que esse poder constituinte, ao criar uma Constituição, ele tem total autonomia, total liberdade para estruturar essa nova Constituição. É ele, por exemplo, que decide se essa nova Constituição vai ser uma Constituição extensa, uma Constituição analítica, ou se ela vai ser, por exemplo, uma Constituição mais enxuta, uma Constituição mais sintética, se ela vai ser uma Constituição que vai ter um viés mais social, ou se ela vai ser uma Constituição com um viés mais liberal. Tudo isso é estabelecido a partir desse poder constituinte originário, por isso ele tem essa característica da autonomia. A gente pode considerar também que o poder constituinte originário ele é incondicionado. Por que ele é incondicionado? Porque ele não precisa estabelecer nenhuma diretriz, nenhuma regra pré-estabelecida pelo ordenamento jurídico anterior. Então significa dizer que quando uma nova Constituição ela é elaborada, não há nenhuma obrigatoriedade de se seguir algum parâmetro que porventura esteja estabelecido na Constituição anterior.
seja parâmetros relacionados a quórum, seja parâmetros relacionados à legitimidade, a formas de manifestação, a exercícios de competência, nada disso precisa ser seguido no novo ordenamento jurídico, exatamente por quê? Porque o novo ordenamento jurídico ele não precisa obedecer nenhuma condição pré-estabelecida. Ao elaborar uma nova Constituição, esse poder constituinte originário ele tem total liberdade, né, para definir como essa Constituição vai se apresentar, não sendo necessário obedecer nenhuma pré-condição estabelecida no ordenamento jurídico anterior. Também é considerado uma característica do poder constituinte originário o fato dele ser permanente. Por quê? Porque ele não esgota a sua atuação numa única manifestação. Quando uma Constituição é elaborada, você tem manifestação do poder constituinte originário, mas não significa dizer que ele não poderá mais se manifestar. É possível que em algum momento ele se reorganize para criar uma nova Constituição. É como se esse poder constituinte originário ele ficasse ali num estado de dormência, né, como se fosse uma espécie de vulcão adormecido. Em algum momento ele pode ressurgir e elaborar uma nova Constituição, isso é perfeitamente possível. Por isso que a doutrina considera que o poder constituinte originário ele tem uma natureza aí permanente, uma característica de permanência. E há também uma característica importante do poder constituinte originário, no sentido de que ele é ilimitado. E essa ilimitabilidade dele seria no sentido de que ele não precisaria obedecer limites pré-estabelecidos pelo direito anterior. Em outras palavras, esse poder constituinte originário ele poderia disciplinar livremente qualquer tema dentro de uma nova Constituição. Essa característica, ela é considerada uma característica do poder constituinte originário, mas ela é vista com algumas reservas por alguns doutrinadores, e eu explico para você essas reservas. Alguns doutrinadores, especialmente aqueles mais alinhados aos direitos humanos, entendem que alguns valores, alguns princípios e algumas regras de direito internacional, elas precisam ser observadas até mesmo no surgimento de uma nova Constituição. Especialmente regras que foram fixadas em tratados internacionais, como, por exemplo, proibição de aplicação de pena de morte, proibição expressa de tortura sem nenhuma exceção. Seriam algumas regras que não poderiam ser flexibilizadas, ainda que no contexto do surgimento de uma nova Constituição. Então, esses doutrinadores defendem que é considerado ilimitado, mas não é tão ilimitado assim, porque existiriam alguns valores que precisariam ser seguidos pela nova Constituição no momento da elaboração, no momento da manifestação do poder constituinte originário. Em todo caso, para efeito de provas objetivas, é recomendado marcar que é uma das características do poder constituinte originário, o fato dele ser ilimitado. Numa eventual prova discursiva, se isso for perguntado, se essa característica for abordada, aí você pode fazer uma análise aí, fazer essa abordagem de que ele é considerado por boa parte da doutrina como ilimitado, pela doutrina majoritária, na verdade, mas existem algumas correntes doutrinárias que reconhecem que essa limitabilidade ela é um pouco flexibilizada, muito por conta de princípios, de valores que são fixados em tratados internacionais que já foram anteriormente assumidos por aquele Estado, né, antes mesmo da manifestação desse poder constituinte originário. Tá bom? Então aí nós temos as 5 características, né, principais do poder constituinte originário. Tudo certinho? Avançando, nós temos agora o poder constituinte derivado, né? O poder constituinte derivado, ele na verdade, ele tem a sua manifestação pautada pelo poder constituinte originário. Significa dizer que tudo aquilo que o poder constituinte derivado faz, ele só faz porque o poder constituinte originário permite que ele faça. Então significa dizer que as diretrizes de manifestação do poder constituinte derivado, elas foram pré-estabelecidas pelo poder constituinte originário. Por isso que ele é chamado de derivado, porque ele deriva de alguém, ele deriva de algum lugar, ele deriva do poder constituinte originário. E aí nós temos 3 tipos de poder constituinte derivado. Nós temos o derivado reformador, nós temos o derivado revisor e nós temos o derivado decorrente. O derivado reformador é aquele que promove modificações, alterações na Constituição por meio das emendas constitucionais. O poder constituinte derivado revisor é aquele que tem a possibilidade de promover a chamada revisão constitucional, que nós vamos ver é um procedimento que aconteceu uma única vez, né, conforme previsão
estabelecida no ato das disposições constitucionais transitórias. E nós temos ainda o poder constituinte derivado decorrente, que é uma manifestação de poder dos Estados-membros, entes federativos regionais, né, estabelecidos, né, na Constituição Federal como entes autônomos e que têm a possibilidade de criarem os seus ordenamentos jurídicos em observância a regras estabelecidas na Constituição Federal. E esses Estados-membros, quando elaboram suas constituições estaduais, eles estão ali, na verdade, exercendo o chamado poder constituinte derivado decorrente, tá bom? O primeiro que a gente vai analisar é o poder constituinte derivado reformador, que é aquele poder que se manifesta por meio das emendas constitucionais. Quando a gente fala de emenda constitucional, nós temos uma possibilidade de alteração na nossa Constituição, e essa alteração, ela pode ser uma alteração aditiva, quando uma nova disposição textual é inserida na Constituição, e nós podemos ter uma modificação supressiva, por exemplo, quando uma disposição ela é retirada do texto constitucional. Em todo caso, as regras do artigo 60 devem ser observadas. E aí nós podemos ter algumas limitações a esse poder de reforma, limitações essas que foram estabelecidas pelo poder constituinte originário. Essas limitações, elas podem ser limitações circunstanciais, elas podem ser limitações materiais e elas podem ser limitações procedimentais, tá? Inicialmente, é necessário a gente verificar o rol de legitimados para apresentar uma proposta de emenda ao texto constitucional. E esse rol de legitimados, ele vai aparecer no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. O caput do artigo 60 e os respectivos incisos 1, 2 e 3 trazem os legitimados para uma apresentação de proposta de emenda constitucional, uma PEC, né? O artigo 60 vai falar para a gente assim, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Veja que é uma proposta que é apresentada. Quem são os legitimados que podem apresentar uma proposta de emenda ao texto constitucional? 1/3, no mínimo, de membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, se eu tiver 1/3 de deputados, 1/3 de senadores apresentando uma proposta de emenda à Constituição, você tem aí um rol de legitimados. Importante você atentar, para efeito de provas, que muitas vezes as bancas, ela, especialmente a FGV, ela não traz necessariamente a expressão 1/3. Ela traz ali um número, né, fechado, um número específico de parlamentares, e aí você precisa ter ali um raciocínio rápido e lembrar qual é o quantitativo que nós temos na Câmara e qual é o quantitativo que nós temos no Senado Federal. Então, por exemplo, no Senado Federal nós temos 81 senadores, 1/3 corresponde a 27 senadores. E aí a questão, às vezes, traz lá uma situação onde 27 senadores assinaram, 26 senadores assinaram, 28 senadores assinaram, e você tem que raciocinar ali para tentar identificar se aquele quantitativo de parlamentares é correspondente, né, pelo menos a 1/3 ali para poder ter legitimidade. Na Câmara, a mesma coisa, você tem 513 deputados e 1/3 corresponde a 171 deputados. E aí, às vezes, a questão traz 165, 168, 172, 173, e aí você precisa fazer ali uma continha rápida para tentar identificar se aquele número que foi colocado na questão é um número que corresponde a uma exigência estabelecida na Constituição Federal. Esse é o primeiro grupo de legitimados. O segundo legitimado aí é uma pessoa, na verdade, é o presidente da República. O presidente da República, ele é legitimado para apresentar uma proposta de emenda ao texto constitucional. E também nós temos como legitimados as assembleias legislativas, né? O inciso 3 do artigo 60 fala que mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição, desde que elas se manifestem pela maioria relativa dos seus membros, né? E aí você precisa lembrar que nós temos 26 assembleias legislativas no Brasil, né? E nós temos também a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Que muitas vezes ela tem uma estrutura parecida com a de assembleias legislativas. Então seriam aí uma espécie de 27 assembleias legislativas, para que você tivesse aí uma apresentação correspondente a mais da metade, seria necessário que 14 assembleias legislativas apresentassem uma proposta de PEC, né? E cada uma dessas 14 assembleias legislativas teria que se manifestar por maioria relativa de seus membros. Esses são os legitimados para apresentar uma proposta de emenda. E esse rol, ele é um rol taxativo. Muito cuidado com isso, é um rol taxativo. Veja, esses legitimados não são legitimados que irão fazer a emenda. Quem vai fazer a emenda é o Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O que esses legitimados têm a possibilidade de fazer é apresentar uma proposta de emenda ao texto constitucional. Perceba que não há, no modelo federal, a possibilidade de o povo apresentar diretamente uma proposta de emenda à Constituição. Nós não temos uma legitimidade popular, né? Nós não temos uma situação onde o povo se apresenta como um legitimado para apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Então, nós não temos iniciativa popular para alteração da Constituição Federal. O que nós temos no nosso modelo federal é iniciativa popular para leis, para projetos de leis. Agora, muito cuidado. Essa situação se verifica no modelo federal. No modelo federal, nós não temos iniciativa popular para alteração da Constituição. Mas nós podemos, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso, nós podemos ter no âmbito dos estados iniciativa popular para apresentação de propostas de emenda à Constituição estadual. Então, significa dizer que, se a Constituição estadual trouxer, dentre os seus legitimados, uma situação onde o povo pode apresentar diretamente uma PEC para alterar a Constituição estadual, essa possibilidade, né, de o povo ser um legitimado é uma possibilidade constitucional. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso. No modelo federal, nós não temos essa situação, mas nada impede que as constituições estaduais tragam essa possibilidade onde o povo se apresenta como um legitimado para alteração da Constituição estadual, tá bom? Muito cuidado com isso. Esses são os legitimados, né? Esse rol é taxativo, são os legitimados, portanto, para apresentar uma PEC no âmbito federal. Aí nós temos algumas limitações que a Constituição estabelece. Por exemplo, nós temos limitações circunstanciais. O parágrafo 1º do artigo 60 traz 3 situações que impedem que a Constituição seja alterada via emenda constitucional. Essas 3 situações são chamados de estados constitucionais de crise, né? São situações de exceção, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Se nós tivermos no Brasil vigorando um estado de defesa, um estado de sítio ou uma intervenção federal, não será possível a alteração da Constituição na vigência dessas situações excepcionais. Até se permite que haja discussão, apresentação de proposta, discussão da proposta no âmbito do Congresso Nacional. O que não se permite é a efetiva alteração da Constituição durante a vigência desses estados, especificamente a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Beleza? Essas são as chamadas limitações circunstanciais que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 60 da nossa Constituição. Aí nós temos algumas limitações de ordem material, né? Limitações materiais que nós vamos ter, ou melhor, limitações procedimentais que nós vamos ter no artigo 60. Essas limitações procedimentais, elas estão previstas em 3 parágrafos, no parágrafo 2º, no parágrafo 3º e também no parágrafo 5º do artigo 60, né? O parágrafo 3º, ou melhor, o parágrafo 2º, ele fala sobre o quórum, né? Ele fala sobre o quórum que é exigido para que a Constituição seja alterada. E esse quórum, ele determina que é necessária a observância de 3/5 dos votos dos membros do Congresso Nacional. Esses 3/5 dos votos devem ser obtidos em 2 turnos de votação, e isso deve ser realizado nas 2 casas do Congresso Nacional. Em termos práticos, isso corresponde a 4 votações que devem ser feitas no âmbito da aprovação de uma emenda à Constituição, porque nós temos 2 votações ocorrendo na Câmara, primeiro e segundo turno, e nós temos 2 votações ocorrendo no Senado, também primeiro e segundo turno. E em cada uma dessas votações é necessária a observância de 3/5 dos votos para que aquela proposta de emenda seja aprovada. Se em alguma dessas votações não se alcançar o quórum exigido de 3/5, a proposta ela é arquivada, ela não tem prosseguimento, não há possibilidade dela ser rediscutida. Isso porque o parágrafo 5º do artigo 60 diz que a proposta de emenda que houver sido rejeitada ou por alguma razão não tiver sido aprovada, ela não poderá ser rediscutida na mesma sessão legislativa. E aí você deve lembrar que a sessão legislativa é o período que corresponde ao ano legislativo. No âmbito federal, ela vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Né? Então, se uma proposta de emenda ela não for aprovada dentro de uma sessão legislativa,
ela só pode ser rediscutida, ela só pode ser reapresentada na sessão legislativa seguinte. Isso é o que diz o parágrafo 5º do artigo 60. Você também precisa ter muito cuidado na hora da prova, porque o examinador ele troca uma palavrinha e essa palavrinha muitas vezes derruba o candidato, né? Ele diz que a proposta não poderá ser rediscutida na mesma legislatura, não é na mesma legislatura, é na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o período que dura 1 ano, legislatura é o período que dura 4 anos. Então, se a proposta for rejeitada dentro da sessão legislativa, ela só pode ser rediscutida na próxima sessão legislativa, mas aí provavelmente ainda dentro da mesma legislatura, que é um período de 4 anos, tá? E se essa proposta de emenda ela for aprovada, se ela conseguir obter o quórum de votação exigido, né, 3/5 dos votos nas 2 casas, em 2 turnos em cada uma dessas casas, essa proposta ela será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Isso é o que diz o parágrafo 3º do artigo 60. O parágrafo 3º diz que a proposta que for aprovada, ela será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem. Veja que o parágrafo 3º do nosso artigo 60, ele não fala sobre sanção presidencial. Isso porque não existe sanção presidencial na promulgação de uma emenda à Constituição. Quando a Constituição ela é validamente aprovada, quando a proposta ela é validamente aprovada no âmbito das 2 casas do Congresso Nacional, essa proposta ela já é diretamente promulgada pelas mesas das casas, sem a necessidade de se passar por sanção do presidente da República. Então a gente pode concluir que não há sanção presidencial na promulgação de uma emenda à Constituição. Nós temos sanção do presidente na aprovação de projetos de lei ordinária, de lei complementar e até mesmo na conversão de uma medida provisória em lei, mas nós não temos sanção presidencial na promulgação de uma emenda à Constituição Federal. Muito cuidado também com isso. Certamente esse ponto aí será objeto de cobrança nas suas provas, tá? E aí nós temos, portanto, essas limitações de ordem procedimental. E temos algumas limitações também materiais. As limitações materiais, nós conhecemos elas como cláusulas pétreas, né? Essas limitações materiais, elas estão previstas no parágrafo 4º do artigo 60. O parágrafo 4º, ele fala que não será admitida proposta de emenda tendente a abolir, né? E aí ele vai trazer lá 4 situações que impedem que a Constituição seja objeto de reforma se a proposta for no sentido de abolir algum daqueles temas lá estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 60, né? Quais são esses temas? Primeiro, forma federativa de Estado. Nós não podemos ter uma alteração da forma federativa de Estado. O Brasil está organizado sob a forma de uma federação, onde os entes federativos são autônomos, isso não pode ser alterado, sob pena de violação a uma cláusula pétrea. Nós também temos como cláusulas pétreas, como uma limitação material, algumas características do voto, mais precisamente o voto direto, secreto, universal e periódico, tá? Então, o voto direto, o voto secreto, o voto universal, o voto periódico, eles são considerados cláusulas pétreas. Não há nenhuma análise em torno nenhuma citação aí da Constituição em relação à questão do voto obrigatório. Então, significa dizer que uma possível proposta de emenda à Constituição que busque alterar a natureza do voto de obrigatório para facultativo não violaria uma cláusula pétrea. Exatamente porque o voto obrigatório ele não é considerado cláusula pétrea, não está no inciso 2 essa característica do voto de ser obrigatório. Então, se não está lá como uma cláusula pétrea, não poderia, ou melhor dizendo, poderia ser alterado por emenda à Constituição, tá? Também temos como cláusula pétrea a separação dos poderes, então aquela ideia de tripartição de poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, todos autônomos, independentes entre si, também é uma característica que é considerado cláusula pétrea, não pode haver alteração ou modificação nesse sentido. E também os direitos e garantias individuais. Em relação aos direitos e garantias individuais, um ponto importante, nós podemos ter emendas constitucionais abordando direitos fundamentais, desde que seja no sentido de ampliar a proteção. O que não pode haver é uma diminuição da proteção, porque isso configuraria aí uma violação a uma cláusula pétrea, tá? Um detalhe importante ainda dentro das limitações materiais é a questão das limitações materiais implícitas, né? Chamo sua atenção para isso, porque isso também já foi cobrado em provas e pode aparecer nas provas futuras, né? Essas limitações que nós vimos no parágrafo 4º do artigo 60 são consideradas limitações expressas, são limitações explícitas, essas do parágrafo 4º, né? Porém, a doutrina cita
as chamadas limitações materiais implícitas, que seriam aquelas limitações que, muito embora não apareçam diretamente na Constituição como limitações, elas assim são consideradas, por quê? Porque elas decorrem de uma análise lógica do sistema, né? Uma dessas limitações seria a própria titularidade do poder constituinte. O artigo 1º, parágrafo único, que nós vimos há pouco, ele diz que o povo é o titular do poder constituinte. Essa titularidade do poder constituinte não aparece no artigo 60, parágrafo 4º, como uma limitação material. Mas ela é uma limitação material porque não faria sentido reconhecer a possibilidade de que o poder constituinte derivado, reformador, pudesse alterar a titularidade do poder constituinte originário, que foi quem o criou, né? Então seria aí uma hipótese absurda onde a obra, né, a criatura promoveria uma alteração em relação ao criador. Isso não tem o menor sentido. Então, a titularidade do poder constituinte é considerada uma cláusula pétrea implícita, ou uma limitação material implícita, né? Uma outra limitação material implícita é o próprio parágrafo 2º do artigo 60, que estabelece o quórum de alteração da Constituição. Esse quórum de alteração da Constituição, 3/5 dos votos, 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional, ele é um quórum que foi estabelecido pelo poder constituinte originário, né? Reconhecer a possibilidade disso ser alterado pelo poder constituinte derivado seria uma situação de poder constituinte derivado conseguiria promover uma alteração em relação à sua própria forma de manifestação. E, em última análise, estaria afrontando uma determinação que foi estabelecida pelo poder constituinte originário. Então, o quórum de alteração da Constituição também é considerado uma cláusula pétrea implícita, tá bom? Então, muito cuidado com essa situação, porque já houve cobranças em provas, e isso pode voltar a ser cobrado nas suas provas, tá bom? Poder constituinte derivado revisor. O que é o poder constituinte derivado revisor? Aqui você tem a figura da chamada revisão constitucional. A nossa Constituição estabelece, no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, que é aquela parte final da Constituição, né, a possibilidade da revisão constitucional, que na verdade é uma análise, como o próprio nome diz, uma revisão, né, uma passagem de leitura de novo ali sobre algumas escolhas que foram feitas, né? E a nossa Constituição determinou no artigo 3º do ADCT que essa revisão ela deveria ocorrer 5 anos após a promulgação da Constituição de 88. E essa revisão se deu no ano, portanto, de 1993. E essa revisão constitucional, ela tem algumas características importantes. Além desse prazo, né, de realização, que seria 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, o artigo 3º do ADCT diz também que essa revisão constitucional, essa manifestação do Congresso Nacional por meio da revisão constitucional, deveria se dar por maioria absoluta, né, em sessão unicameral. Então, veja, algumas diferenças que a gente consegue estabelecer entre emenda constitucional e emenda de revisão. A emenda constitucional ela pode ser feita sucessivas vezes, nós não temos limites de emenda constitucional, né? Nesse momento aqui que eu falo com você, mais de 133, 134 emendas constitucionais já foram promulgadas. As revisões constitucionais aconteceram uma única vez, lá no ano de 1993, então você tem uma diferença aí. Emenda constitucional pode ser feita sucessivas vezes, emenda de revisão só pode acontecer uma vez. A emenda constitucional ela exige um quórum de maioria qualificada, né? Um quórum, portanto, de 3/5 dos votos. Já a emenda de revisão, ela exige apenas tão somente maioria absoluta. Portanto, o quórum da emenda constitucional ele é mais qualificado, ele é mais difícil de ser alcançado do que o quórum da emenda de revisão. A emenda constitucional, ela necessariamente precisa ser votada nas 2 casas do Congresso Nacional em 2 turnos para que ela consiga ser aprovada. Já a emenda de revisão, ela é votada em sessão unicameral, que é quando as 2 casas se juntam e na contagem dos votos você tem ali um cálculo como se fosse uma sessão apenas, né? Uma casa apenas, na verdade, né? Uma casa ali unicameral. Então você tem essa diferença também em relação à forma de votação. A emenda constitucional ela é votada nas 2 casas de maneira separada, ao passo que a emenda de revisão ela é votada em sessão unicameral. Então são algumas diferenças que nós temos aí em relação à emenda constitucional e também à emenda de revisão. Essa é a manifestação do poder constituinte derivado revisor, tá? E o poder constituinte derivado decorrente, né, que nós inclusive citamos há pouco,
é o poder que se manifesta no âmbito dos Estados-membros. Os Estados-membros da Federação, eles têm a possibilidade de se organizarem por meio de constituições próprias. O artigo 25 da Constituição Federal confere esse poder aos Estados-membros, e aí os Estados-membros, ao elaborarem as suas constituições estaduais, eles manifestam esse poder constituinte derivado decorrente. Vale ressaltar que esse poder constituinte derivado decorrente, por óbvio, ele deve obediência ao poder constituinte originário, ou seja, quando uma Constituição estadual ela é elaborada, ela necessariamente precisa seguir parâmetros que foram estabelecidos na Constituição Federal. Ela não precisa ser necessariamente um copia e cola da Constituição Federal, mas algumas regras elas precisam ser observadas, especialmente regras relacionadas ao exercício de competências, regras relacionadas à tripartição de poderes, regras relacionadas a formas de manifestação do poder político, porque aí você tem situações que normalmente já são estabelecidas na Constituição Federal e aí devem ser reproduzidas pelos estados por meio de aplicação do princípio da simetria, tá? Um ponto importante diz respeito à manifestação desse poder constituinte derivado decorrente em outras entidades federativas, especialmente o Distrito Federal e os municípios. O Supremo Tribunal Federal, analisando essa situação, chegou à conclusão de que, no âmbito do Distrito Federal, a chamada Lei Orgânica do Distrito Federal, ela é uma manifestação do poder constituinte derivado decorrente, porque o Distrito Federal, em que pese ele ser um ente federativo híbrido, acumulando competências estaduais e municipais, ele acaba sendo um ente federativo que tem uma realidade política e jurídica mais próxima dos estados do que dos municípios. Então o STF entendeu que a Lei Orgânica do Distrito Federal é uma manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Já a Lei Orgânica dos municípios, ela não é manifestação do poder constituinte derivado decorrente, tá? Então, quando os municípios elaboram suas constituições, elaboram suas leis orgânicas, melhor dizendo, essa manifestação, ela não configura poder constituinte derivado decorrente. Então, nós temos poder constituinte derivado decorrente apenas no âmbito dos estados e também no Distrito Federal por força de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Certinho? E aí nós podemos falar também em poder constituinte difuso, né? Poder constituinte difuso é uma criação doutrinária, e esse poder constituinte difuso, ele consiste numa possibilidade de alteração da Constituição por uma via que não é uma via formal, não é uma via estabelecida constitucionalmente. É, na verdade, uma modificação informal promovida na Constituição. E essa modificação informal, ela se dá mediante as mutações constitucionais. E o que são mutações constitucionais? Mutações constitucionais são alterações promovidas na Constituição, alterações essas promovidas em relação ao sentido, em relação ao alcance, em relação ao significado de uma norma constitucional, sem que necessariamente nós tenhamos uma modificação no texto da norma, né? Então significa dizer que o texto da norma ele continuou o mesmo, ele continuou intacto, porém nós temos aí uma modificação, uma alteração no significado da norma. O significado da norma ele passa a ter um novo alcance a partir dessa modificação informal que é promovida, e essa modificação informal, na maioria das vezes, ela é sedimentada por meio dos órgãos do Poder Judiciário, especialmente as Cortes Supremas, né? E aí, no Brasil, nós temos alguns exemplos de mutação constitucional. Um exemplo disso é o artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, que fala sobre o princípio da inviolabilidade domiciliar. O princípio da inviolabilidade domiciliar determina que a casa é asilo inviolável do indivíduo, né, no sentido de que ninguém pode adentrar essa casa sem o consentimento do morador, salvo nas situações estabelecidas na própria Constituição. Só que o STF tem uma interpretação a respeito do conceito de casa, que é uma interpretação ampliada. O conceito de casa, ele envolve qualquer compartimento habitado, né, quartos de hotéis, albergues, pousadas, né, e também alguns locais de trabalhos não abertos ao público, como, por exemplo, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, clínicas, consultórios, tudo isso por força de uma interpretação do STF sobre aquela norma. E aí você observa que o texto do artigo 5º, inciso 11, ele continua intacto, não houve uma alteração, por exemplo, por meio de uma emenda constitucional, para que passasse a constar no texto que o conceito de casa engloba também outras situações.
bastou uma interpretação diferente sobre aquela norma, né, mantendo ali o mesmo texto gramatical da norma. Um exemplo de mutação constitucional. Nós podemos citar também o artigo 226 da Constituição, que fala sobre a família, né? O conceito de família, ele é um conceito hoje ampliado, né? Existem vários rearranjos familiares, várias formas de constituição das famílias, e também não há uma alteração no texto em si da norma, exatamente por conta de uma mutação constitucional que permite uma interpretação ampliada sobre o texto sem a necessidade de necessariamente mudar o texto da norma. Né? Então, a mutação constitucional, como uma mudança informal, como uma modificação informal, pode ser entendida como uma alteração no sentido, no alcance, no significado de uma norma, sem a necessária mudança no texto desta norma. E é uma manifestação também de poder constituinte, chamado de poder constituinte difuso. Certinho? Dentro da temática do poder constituinte, nós temos alguns fenômenos importantes, fenômenos esses que se relacionam especialmente com a questão da passagem do tempo, né? Por quê? Porque quando você tem o surgimento de uma nova Constituição, essa nova Constituição ela promove uma ruptura com a Constituição anterior, só que aí você tem algumas normas, né, no meio do caminho, você tem algumas normas ali naquele contexto, e essas normas elas precisam ser avaliadas, analisadas dentro dessa situação para verificar quais serão os efeitos, os impactos, né, jurídicos que essas normas vão sofrer por conta do surgimento de uma nova Constituição. E aí a gente tem o fenômeno da recepção, né? Você tem muitas normas dentro do nosso ordenamento jurídico que foram produzidas antes da Constituição de 88, normas que foram feitas, editadas e entraram em vigor antes da Constituição de 88. Nós podemos citar o Código Penal, o Código de Processo Penal, a CLT, o Código Tributário Nacional, diversas leis civis, nós podemos citar algumas leis tributárias, como por exemplo a Lei de Execução Fiscal, foram legislações criadas antes da Constituição de 88, que muitas delas continuam produzindo efeitos até os dias atuais. E aí qual é o fenômeno que permite que essas leis, que foram criadas antes de 88, continuem produzindo efeito, continuem tendo aplicabilidade no pós-88, no pós-Constituição Federal de 88? Esse fenômeno é chamado de recepção. E essa recepção consiste numa verificação da compatibilidade material da norma. O que significa isso? Compatibilidade material é compatibilidade de conteúdo. Na compatibilidade material, eu analiso o conteúdo da norma, para verificar se o conteúdo daquela norma está de acordo com o novo ordenamento jurídico. Então, significa dizer que se uma norma produzida antes de 88, ela é recepcionada pela atual Constituição, significa dizer que essa norma ela é uma norma que possui compatibilidade material. Significa dizer que o conteúdo daquela norma infraconstitucional está de acordo com a atual Constituição. E aí, se existir essa compatibilidade material, essa norma é recepcionada. Caso não haja essa compatibilidade material, essa norma ela é simplesmente revogada e ela deixa de produzir efeitos no novo ordenamento jurídico. Um detalhe importante dentro da recepção é você compreender que o que se analisa é a compatibilidade material da norma, ainda que não haja compatibilidade formal. Então, significa dizer que, formalmente, pode ser que aquela norma não tenha compatibilidade com o novo ordenamento jurídico, mas isso pouco importa. O que é importante analisar é se a norma possui compatibilidade material com o novo ordenamento jurídico. O principal exemplo que nós temos no atual ordenamento a respeito da recepção é em relação ao Código Tributário Nacional. O CTN ele foi elaborado no ano de 1966 e, naquela oportunidade, o CTN foi feito como uma lei ordinária. E ele foi feito ainda sob a vigência da Constituição de 46. Né? Posteriormente, nós tivemos uma Constituição no ano de 67, né, um emendão, né, em 69, e posteriormente em 88 nós tivemos o surgimento da nova Constituição, a Constituição atual, a Constituição Federal de 88. Só que o CTN ele continua produzindo efeitos, o CTN continua aí regendo relações jurídico-tributárias. E aí existe um ponto importante. O CTN foi feito em 66 como lei ordinária. Só que a atual Constituição Federal, ela estabelece no artigo 146 que lei complementar deverá disciplinar diversos temas que são, na verdade, temas de natureza geral dentro do direito tributário. Então, por exemplo, uma lei complementar, ela deve estabelecer quais são os tributos, quais são os fatos geradores, quem são os contribuintes, quais são as hipóteses de prescrição, de decadência, normas gerais, né, de direito tributário, devem ser disciplinadas por meio de lei complementar.
Só que o CTN, ele foi feito como uma lei ordinária. E aí veio esse fenômeno da recepção e acolheu esse CTN no novo ordenamento jurídico. Por quê? Porque esse CTN, ele possuía, em grande parte, compatibilidade material, compatibilidade de conteúdo com a atual Constituição. E muito embora ele tenha sido feito como uma lei ordinária, ele foi recepcionado com status de lei complementar. Recepcionado com status de lei complementar. Então veja que interessante. Foi feito como lei ordinária, só que foi recepcionado com status de lei complementar. Por quê? Porque no novo ordenamento jurídico, no atual ordenamento jurídico, o artigo 146 da Constituição diz que algumas normas gerais sobre direito tributário devem ser estabelecidas por meio de lei complementar. Né? E ele foi recepcionado principalmente porque havia compatibilidade material, havia compatibilidade de conteúdo do CTN com a atual Constituição. Tanto é que, para que o CTN seja de alguma forma alterado, é necessário a edição de uma lei complementar. Se você for, por exemplo, observar lá, baixar lá no site do Planalto CTN, você vai ver que já há algumas alterações pós-88 que foram promovidas por lei complementar. Né? E essas alterações, elas foram promovidas por lei complementar exatamente por quê? Porque normas gerais de direito tributário devem ser estabelecidas por lei complementar e também porque esse CTN de 66 ele foi recepcionado com o status de lei complementar, tá bom? Então, na recepção é necessário que haja aí uma compatibilidade material, uma compatibilidade de conteúdo. E aí, dentro desse fenômeno da recepção, existem algumas situações aqui que são analisadas, né? Como, por exemplo, a inconstitucionalidade superveniente, a questão da desconstitucionalização e também a questão das normas constitucionais inconstitucionais. O que é a inconstitucionalidade superveniente? A inconstitucionalidade superveniente é uma situação que acontece quando uma norma ela é recepcionada dentro de um ordenamento jurídico como uma norma constitucional, só que posteriormente, por conta de alguma situação, de alguma alteração normativa, essa norma deixa de possuir compatibilidade com a atual Constituição e aí ela se torna uma norma inconstitucional. Por isso que é chamada de inconstitucionalidade superveniente, porque essa inconstitucionalidade ela acaba surgindo posteriormente. O Supremo Tribunal Federal, de um modo geral, ele não admite a inconstitucionalidade superveniente. O Supremo entende que a análise em torno de uma norma pré-constitucional, ela se fixa no momento da sua verificação de compatibilidade. Se ela tiver compatibilidade material, ela é recepcionada. Se ela não tiver compatibilidade material, ela não é recepcionada, ela é revogada e, portanto, ela nem adentra no ordenamento jurídico, tá bom? Existe um outro fenômeno também chamado de desconstitucionalização. O que é a desconstitucionalização? Logo no início eu falei para você que quando uma nova Constituição surge, essa nova Constituição ela promove uma ruptura com o ordenamento jurídico anterior. E essa ruptura, via de regra, ela gera o quê? Uma revogação em relação à Constituição anterior. Porém, é possível que essa nova Constituição ela promova uma revogação parcial da Constituição anterior, permitindo que algumas normas da Constituição anterior elas continuem produzindo efeitos no novo ordenamento jurídico, só que elas continuam produzindo efeitos com status de norma infraconstitucional. É como se um determinado bloco da Constituição anterior ele fosse deslocado no novo ordenamento jurídico como uma espécie de lei infraconstitucional, portanto, né? Esse fenômeno é chamado de desconstitucionalização porque é como se a norma passasse por um processo de rebaixamento. No ordenamento jurídico anterior, essa norma ela tinha força constitucional, ela tinha natureza de norma constitucional. No novo ordenamento, ela passa a ser uma norma infraconstitucional, por isso que é chamada de desconstitucionalização, porque ela deixa de ser uma norma constitucional. Também, de um modo geral, o Supremo Tribunal Federal não admite esse fenômeno no nosso ordenamento jurídico. Porém, nada impede que uma nova Constituição, ao ser elaborada, adote esse fenômeno da inconstitucionalidade, esse fenômeno da desconstitucionalização, tá bom? E nós temos também o fenômeno das normas constitucionais e inconstitucionais. Esse fenômeno, essa tese, ela foi criada por um alemão chamado Otto Bischoff, e ele basicamente trazia a ideia de que o poder constituinte originário, ele poderia possuir algumas incompatibilidades dentro do próprio sistema. Ele adotava a ideia de que o poder constituinte originário poderia gerar normas inconstitucionais, ou seja, normas que possuiriam algum tipo de incompatibilidade com o próprio sistema que foi por ele criado. O Supremo Tribunal Federal não aceita essa tese. O STF entende que não há incompatibilidade, não há incongruência, não há desarmonia
em relação às normas que foram fruto de manifestação do poder constituinte originário. O STF entende que o poder constituinte originário, ele não produz normas contraditórias. Todas as normas que o poder constituinte originário produz são normas íntegras, são normas que estão de acordo com o sistema e que não possuem nenhum tipo de incompatibilidade. Inclusive, essas normas são todas consideradas como parâmetro para efeito de controle de constitucionalidade. Inclusive, uma própria emenda constitucional, se ela trouxer algum tipo de violação em relação a uma norma constitucional originária, essa emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional. Né? Por quê? Porque a norma constitucional originária é uma norma padrão, que foi inserida por atuação do poder constituinte originário, que, portanto, não pode ser violada e que também não possui nenhum tipo de incongruência, nenhum tipo de incompatibilidade. A STF também não aceita a tese das normas constitucionais inconstitucionais, beleza? E para a gente finalizar, a gente tem aqui o fenômeno da repristinação. O que é a repristinação? Repristinação acontece quando nós temos o ressurgimento de uma norma que havia sido declarada revogada, uma norma que havia sido revogada anteriormente, né? É como se uma norma que estava morta ressuscitasse, voltasse a produzir efeitos, né? A gente pode imaginar aí um fenômeno onde uma norma, vamos chamar de Lei A, ela foi produzida na vigência da Constituição de 46, e aí com o surgimento da Constituição de 67, essa Lei A, ela deixou de existir por ser incompatível com a Constituição de 67. Só que posteriormente surge a Constituição de 88, que revoga a Constituição de 67. E aí aquela Lei A, que não tinha compatibilidade com a Constituição de 67, ela passa a ter compatibilidade com a Constituição de 88, né? Essa volta da lei que havia sido revogada é chamada de repristinação. Como regra, né, o artigo 3º da nossa LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, ele dispõe sobre essa questão da repristinação, e aí ele fala que, salvo disposição em contrário, né, da lei, não se admite a repristinação, ou seja, para que a repristinação ela seja admitida no ordenamento jurídico, é necessário que a lei promova esse fenômeno, é necessário que a lei traga de volta essa legislação anteriormente revogada. Né? Se a lei nada dispuser nesse sentido, a lei que havia sido revogada ela não volta a produzir efeitos. A regra dentro do nosso ordenamento jurídico é que, quando uma lei ela é revogada, ela não volta a produzir efeitos, né? Ela fica lá, e aí aquela lei que a revogou, ela passa a produzir efeitos, e aquela lei que a revogou, ela vai vigorar até que uma outra lei surja e revogue ela. Porém, é possível que essa outra lei que vai surgir lá na frente, ela traga alguma disposição dizendo que aquela lei lá atrás que havia sido revogada, vai ter a possibilidade agora de repristinar. Se houver essa disposição sendo estabelecida por meio de lei, nada impede que essa nova legislação produza os seus efeitos, isso é chamado de repristinação. E é importante que você não confunda a repristinação com o efeito repristinatório. O efeito repristinatório é um fenômeno que a gente observa lá no controle de constitucionalidade. E o efeito repristinatório, ele acontece quando uma lei é declarada inconstitucional, né? Essa lei é declarada inconstitucional, e aí, por consequência, essa declaração de inconstitucionalidade permite que a lei que foi revogada pela lei inconstitucional, ela volte a produzir efeitos. O raciocínio é no seguinte sentido: se a lei foi declarada inconstitucional, tudo que aquela lei produziu é considerado nulo. E uma das coisas que essa lei produziu foi revogar uma legislação anterior. E aí aquela legislação anterior poderia voltar a produzir os seus efeitos. Mas também essa situação ela pode ser impedida de acontecer se o Supremo Tribunal Federal se manifestar. Lá na lei da ADI, que é a Lei 9868 de 99, há uma disposição no artigo 11, parágrafo 2º, que, salvo disposição em contrário, essa lei ela não volta a produzir efeitos. Então, se o Supremo Tribunal Federal não se manifestar a respeito, não haverá esse fenômeno aí não haverá essa situação do efeito repristinatório. É necessário que haja uma manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento, né, em que ocorre a declaração de inconstitucionalidade, para saber se aquela legislação anterior vai voltar a produzir efeitos ou não. Né? Então há uma situação diferente aí entre a repristinação e também o efeito repristinatório. Beleza? Certinho? Então, dentro dessa temática, a gente conseguiu aí abordar
temas importantes, né, dentro da temática do poder constituinte. Poder constituinte que é um tema super importante aí para efeito de provas.